Porque você perde muito talento, você perde crianças para o tráfico, você perde crianças para o crime. Por quê? Porque eles querem fazer outra coisa, eles desejam fazer outra coisa, mas não tem outra coisa para fazer a não ser pago. Aí eu te pergunto, será que, voltar a uma pergunta anterior que eu fiz, que políticas públicas um governo podia fazer para que esse pessoal tivesse essa formação e talvez fosse menos presa fácil desse sistema? Então, primeiro, você fez uma pergunta da Ana Moser, né, que eu não falei. Bom, a Ana, cara, em 2020, quando teve o assassinato do garoto João Pedro, lá no Rio de Janeiro, de 14 anos, e depois teve o assassinato do George Floyd, lá nos Estados Unidos, aquilo mexeu muito comigo, e eu estava no programa Bem Amigos, do Galvão, mas incomodado com aquilo que estava acontecendo. E aí, eu mandei uma mensagem para minha querida Isabel, que nos deixou há pouco tempo, porque eu tive uma ideia de montar um grupo antirracista. E o grupo foi montado. Só que o grupo, depois, muitos jornalistas, advogados, gente de todas as áreas. O grupo chama Esporte pela Democracia. E depois não ficou só antirracista. Ele surgiu para ser antirracista naquele momento. E a Ana Moser ajudou a montar o grupo. Era eu pedi para a Isabel, eu perguntei para a Isabel se ela topava, ela topou, que ela sempre topou as coisas que eu propunha para ela, desses movimentos todos, e ela falou com a Ana Moser, e eu, a Ana e a Isabel, montamos esse grupo. Aí foram chegando um monte de gente, muitas pessoas. Hoje o grupo tem, sei lá, mais de 200 pessoas. Daqui todo mundo coordena, é uma coisa bem democrática mesmo. Então, a Ana pensa muito parecido com aquilo que eu vou falar, que é o seguinte: o esporte tem que ser para todos. Para todos. Todos os lugares, porque quando eu era criança, tinha campos de futebol em todos os lugares. Você não pagava para jogar futebol. Você não pagava para ir numa escolinha de futebol. Você jogava na quadra que tinha na sua praça, você jogava no campinho que tinha lá embaixo, perto da rua, no outro campinho. Cada bairro tinha 2, 3 campos de futebol. Então a gente desenvolvia o futebol sem se preocupar se meu pai e minha mãe teriam dinheiro para pagar para eu ir numa escolinha. E hoje, o que acontece é isso: escolinha, só escolinha, escolinha, escolinha. Não tem muito. Não estou criticando a escolinha, dá emprego para professores de educação física, é ótimo. Os caras ensinam o fundamento para os garotos, mas os garotos também têm que ter um espaço para jogar em outros lugares, gratuitamente. Aquele negócio de pegar a bola e chamar os amigos, vamos jogar bola. Você tem que ter um lugar para jogar bola. Você tem que ter um lugar para jogar bola. Você tem um lugar para jogar vôlei. Você tem que ter um lugar para jogar basquete. Cara, você vê os Estados Unidos, os caras jogam basquete em todas as praças. Toda praça tem 2, 3, 4 quadras de basquete ali, de cimento, que a garotada fica jogando. O basquete é um dos principais esportes, junto com o futebol americano, junto com o beisebol e tal. E aqui no Brasil, os principais esportes são o futebol, o basquete e o voleibol, com bola, né? Esportes com bola. Então, você tem que ter, em todos os bairros, em todos os estados, você tem que dar condição para a garotada que tem menos condições financeiras para pagar uma escolinha também fazer esporte. Porque você perde muito talento, você perde crianças para o tráfico, você perde crianças para o crime. Por quê? Porque eles querem fazer outra coisa, eles desejam fazer outra coisa, mas não tem outra coisa para fazer a não ser pago. E aí fica complicado, né? Fica bastante complicado. Quando eu estudei, que eu acho que isso também é muito importante, eu não sei se os colégios têm isso, mas quando eu estava no colégio, no meu colégio tinha teste de aptidão esportiva, né? Então, todo mundo fazia educação física, mas 2 vezes por semana a gente ia para um clube que tinha pista de atletismo, tinha tudo. E lá no clube, os alunos que mais se destacavam, que o professor percebia que mais se destacava no esporte, a gente fazia uma aula especial lá, que era aptidão esportiva. Então, você jogava basquete, jogava voleibol, corria. Eu corri 200 metros, 400 metros, quando eu tinha 13, 14 anos, porque eu era mais alto, eu era leve e tinha passada larga. Então, o professor, acho que você vai dar bem nisso. Mas eu gostava de esporte com bola. Então, eu jogava muito bem futebol, basquete e vôlei, né?
Eu tinha os 3 esportes que eu disputava, que eu jogava, né? Eu fui campeão colegial de basquetebol, lá, 77, por aí. E quando eu fui para o Corinthians, com 11 anos de idade, eu continuei fazendo todos esses esportes. Quando eu tinha 16, que eu já estava me destacando, já estava treinando profissional, a diretoria do Corinthians me chamou e falou assim, olha só, você vai ter que decidir um esporte, cara, porque você já está treinando profissional. O que você quer? Você quer ser jogador de futebol? Você quer ser jogador de basquete? Você quer ser jogador de voleibol? De futebol de salão, que eu jogava também? Porque não dá mais para você ficar aqui no clube. Você treina de manhã, aí você sai do treino, vai para a quadra jogar basquete, e depois começa o jogo de vôlei, você vai lá jogar vôlei. Não dá, porque você já está virando profissional. E eu fiquei no futebol. Mas por que eu fiz? Por que eu tinha todo esse apetite? Porque no colégio eu fiz o teste de aptidão e mostrei que eu sabia jogar, né? O professor, eu sabia correr também, mas eu não gostava de correr, eu gostava de bola. Então, eu tinha essa aptidão, foi desenvolvida no colégio, cara. E eu acho que é importante você fazer teste de aptidão esportiva, já desde da garotada, desde quando você está ali, sei lá, ginásio, não sei como chama hoje, mas ali já de criança você já dá para perceber o toque na bola, a mão, como o garoto ou a garota se movimenta. Então, eu acho que teste de aptidão esportiva é muito forte para quem quer desenvolver o esporte no país. E a Ana tem essa visão também. Legal. E tinha também as Olimpíadas Escolares, né, Casão? Olimpíadas Escolares. Então, além das Olimpíadas Escolares, tinham jogos regionais, né? Jogos regionais. Então, por exemplo, tinha campeonato da Zona Leste, como morava na Penha, jogos escolares da Zona Leste. Tinha a Zona Norte, tinha a Zona Sul, Zona Oeste. E os campeões depois jogavam no Pacaembu. Final, na quadra, no campo e tudo mais. Tinha tudo. O estudante, o garoto, o adolescente, ele tinha o espaço para desenvolver o esporte e, além disso, aprender a competir. Você tem que aprender a competir, né? Porque competição é o seguinte, é muito gostoso ganhar. Você tem que aprender a perder. Porque se você não aprender a perder... Tem gente que não sabe, né? Então, exatamente. Então, é isso que eu ia chegar. Se você não aprender a perder no esporte, você não vai aprender a perder na vida nada. Você não vai respeitar nenhum tipo de resultado na sua vida. De tudo eu estou falando. Não é só não aceitar uma derrota nas eleições e criar um terrorismo. Mas um término de um namoro, uma garota que você gosta muito. Né? Se você não tiver uma preparação de aceitação de uma derrota, porque é uma derrota, né? Você vai se complicar na vida. Você tem que ter isso. Isso é ensinado através de competição. Né? O futebol ensina muito isso pra gente. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu não jogo futebol profissionalmente desde 94. Né? Mas eu sou super competitivo, cara. Comigo mesmo. Eu escrevo um texto, porra, que legal. Aí eu já fico pensando no próximo. Eu falo, eu tenho que fazer outra coisa bacana que nem essa. Sabe? E eu fico me cobrando, competindo com as coisas que eu mesmo faço. Eu não fico competindo com ninguém, eu fico competindo comigo mesmo, que é um modo de eu alimentar essa condição de você viver dentro de uma sociedade. A sociedade mundial ela é competitiva, tudo é competitivo, cara. Existem pessoas tão talentosas ou tão importantes no trabalho como nós 3 somos. Eu tenho concorrência, você tem, ele tem também, concorrência existe, né? E a competição existe no dia a dia. Você tem que aprender a ser competitivo, mas, ao mesmo tempo, tem que aprender também a aceitar uma coisa que não deu certo, pô, sabe? Parte para outra coisa. É assim. Isso, eu acho que esses jogadores de futebol atual, eles não sabem, não são preparados para isso. Porque é muito claro, os jogadores brasileiros, que não sabem perder e nem sabem ganhar. Né? Porque eles debocham tanto na derrota como na vitória. Né? O deboche, ele entra tanto quando eles perdem, o deboche é uma defesa. Todo mundo critica, ele vai lá e debocha. Olha aí, olha o meu iate, olha não sei o quê, deboche. E quando ganha, debocha também para mostrar, tá vendo? Vocês me criticavam, olha como eu sou. Então, é o deboche. Não é competição.